Olá pessoal, então mais um exemplo aí de propagação de erros, né? É uma planilha Excel que eu vou deixar disponibilizada para vocês, né, no CIGA, para levantamento plano altimétrico com estação total, né, fazendo aí a devida propagação de erros, tá? Então aqui ela já vem preenchida com dados de um exemplo real, né? É o exemplo ali do exercício 18B, inclusive, né? Que tem nos vídeos anteriores ali. E vocês podem aqui, claro, editar depois à vontade, né? Então a gente tem ali essa planilha ela tem basicamente três cores, tá? As células têm três cores, né? Valor conhecido ou informado, ou seja, um valor que a gente tem que preencher. Valor medido, né? Ou um dado de campo, né? E aí são valores que vieram das medições aí, né? Foram observados lá. Esse em preto e o valor conhecido em azul. E em vermelho é um valor que a planilha calcula, né, em função aí desses dados que vocês inseriram, né, tanto conhecidos em azul quanto medidos em campo em preto. Tá? Então, que valores são esses? Né? Claro, então o ponto de estação ali com as coordenadas do ponto de estação, né, x, y, z, e os respectivos desvios padrões, né, dessas coordenadas, bem como para o vértice de Ré, né, então as coordenadas do vértice de Ré, x, y, z, então é plano altimétrico, né, pessoal, é tridimensional. Mas não tem altimetria, deixa zero, né, então coloca zero ali no z, tanto na coordenada quanto na precisão, né, e zero ali para os demais também, né. Mas enfim, no caso geral aqui, coordenadas então planialtimétricas, x, y, z, com os respectivos desvios padrões do ponto de estação e do vértice de Ré. A precisão do equipamento, tá? A precisão nominal do instrumento, tanto linear, então em milímetros mais ppm, né? Nesse exemplo 2 milímetros mais 2 ppm, quanto angular, nesse exemplo 2 segundos angular, vocês podem alterar, enfim. E do compensador vertical da estação total, nesse caso 1 segundo. Número de medições que foi realizado, né, para os vértices de Vant, tá? Então, nesse caso, foi uma medição apenas, né, uma medição direta. Se fosse uma série de leituras conjugadas direta e inversa, seria 2, né? Uma na posição direta, outra na inversa. Se fossem duas séries de leituras conjugadas, duas diretas e duas inversas, seria 4, e assim por diante, né? Erro de centragem da estação, então 1,5 mm, por exemplo, né? Erro de centragem do alvo refletor, do prisma, então nesse caso a gente está adotando 3,5 mm, né? Um bastão ali a mais ou menos 1,5 m de altura, 1,60 m, enfim, e bolha circular, né? Fator KR, né? Então fator de redução das distâncias KR, se estou no plano topográfico mesmo, posso colocar como 1, né? Mas enfim, então essa planilha já faz levantamentos, já pode ser utilizada para levantamentos já referenciados, tá, pessoal, em UTM, né? Projeções conformes, né, que não deformam os ângulos, a gente só precisa corrigir o KR, né? Então, informando o KR que ele já faz a correção automática ali das distâncias horizontais, tá? Então, nota que a gente já entrou com coordenadas UTM, né, este-norte, então a gente vai ter como saída coordenadas UTM, este-norte, com a devida correção do fator de deformação linear KR, né, tanto em função do K da projeção quanto do FR das distâncias, né. E esse KR tem que ser previamente conhecido, né, informado, calculado aí, por exemplo, por aquela planilha que a gente já disponibilizou para vocês, né, que calcula o fator K, né, e depois ali a gente multiplica pelo FR em função da altitude, né, para o ponto de estação, né, pessoal. Essa planilha é relativa a esse ponto de estação, tá? Então aqui entra com o KR da estação, a altura da estação, do instrumento, o desvio padrão dessa altura, né, nesse exemplo 2 milímetros, né, uma medição com trena, enfim. Direção angular horizontal no vértice de Ré, ângulo zenital no vértice de Ré, então esses valores a gente precisa para o cálculo da propagação de erros, tá? Se for mais de uma leitura, né, foi uma direta e uma inversa, aí tem que entrar já com os valores médios, tá, relativos à posição direta aqui, tá, então ele só aceita uma leitura aqui, né, se eu fiz mais de uma leitura eu já entro com o valor médio, tá. Bom, e depois disso, então aí é preencher com os pontos, né, então o ponto visado aqui, tá, e os valores, né, de distância inclinada, então a distância inclinada aqui medida em campo, ele já calcula o desvio padrão dessa distância inclinada em função dos dados inseridos, né, a direção angular, né, o ângulo lido na horizontal, em graus, minutos e segundos, né, para cada ponto,
bem como para o ângulo zenital, né, em graus, minutos e segundos para cada ponto, tá? Aqui em vermelho, né, para valores em radianos, que ela vai transformar aqui, enfim, para calcular. A altura do sinal do ponto visado, né, então a altura do prisma refletor, ali, enfim, para cada ponto, tá? E o desvio padrão dessa medição da altura, que a gente pode assumir, por exemplo, 2 milímetros, né, também como se a gente mediu com uma trena. Enfim, e aí aqui também, para os pontos visados, né, para esses pontos de Vant, se eu fiz uma série de leituras direta e inversa, né, eu tenho que entrar aqui com os valores médios, né, de distância inclinada, direção angular horizontal e ângulo zenital, né, enfim, então ele só aceita uma leitura por ponto, tá, essa planilha. E aqui estão os resultados que interessam, pessoal. Então aqui as coordenadas dos pontos visados, né, x, y, z. Então nesse exemplo nosso sistema, o x seria a este, o y seria a norte, né, e o z seria a altitude elipsoidal, Hzinho, tá, dados ali do GNSS, enfim, né, para os pontos de partida, e os respectivos desvios padrões, né, os desvios padrões são as coordenadas. Sigma da coordenada x, o sigma da coordenada y, o sigma da coordenada z, né, então então ela calcula tanto as coordenadas do levantamento plano altimétrico quanto faz a propagação dos erros, né, em função dos dados inseridos aí, tá? Aqui o sigma horizontal, né, a resultante 2D ali da este com a norte, né, x com y, e aqui a resultante tridimensional, né, o sigma 3D. Resultante aí da este com a norte e com a coordenada altimétrica também, né, esse exemplo da altitude elipsoidal, enfim, tá? E aqui são valores que a planilha precisa calcular, né, para calcular esses demais aqui, né, que estão aí para referência, né, só para vocês terem ideia. Né? Então, distância horizontal da estação ao ponto visado, né, e desvio padrão, o desnível da estação ao ponto visado, né, e desvio padrão, né, para o nivelamento trigonométrico ali, o erro de centragem angular, né, no ângulo horizontal, ali no ângulo irradiado em segundos, né, calculado para cada ponto, o azimuth da estação ao ponto visado, né, em radianos, e o desvio padrão em segundos de arco, né, depois aqui o azimuth em graus, minutos e segundos, né, o ângulo irradiado, né, da ré para avante, tá? Então também aqui com seu respectivo desvio padrão em segundos, né, então o valor em graus, minutos e segundos e o desvio padrão em segundos, né. Então, e por fim aqui o erro de nivelamento da estação, o efeito que o erro de nivelamento da estação exerce sobre o ângulo horizontal irradiado, né, em segundos de arco, e a distância horizontal do vértice de ré ao ponto visado, ao vértice deflante em metros, né. Então, enfim, esses valores vocês não precisam saber, né, não precisam conhecer, mas são valores que são necessários para o cálculo aí dessa propagação de erros, tá? E eu posso trabalhar com quantos pontos eu quiser aqui, né? Então, vocês já vão receber esse exemplo pronto no Cigar com 4 pontos, mas eu quero trabalhar com 20, 30, 40, enfim. Basta vocês selecionarem aqui a última célula, né? Então, ali, ó, e arrastarem, né? Que daí vocês vão arrastar aqui as fórmulas junto, enfim, né? E podem, então, continuar essa planilha para mais pontos, né? Então, selecionar aqui, né? E ir arrastando, né? Porque para cada ponto inserido, né, não é apenas os valores aqui finais que tem que ser atualizado, né? Não é apenas as fórmulas das coordenadas dos desvios padrões, né? Elas também dependem, né, de toda essa série de colunas aqui, né? Então todos esses valores têm que ser arrastados também para a célula de baixo, essas fórmulas, né? Para que ele possa atualizar aí para mais de 4 pontos, tá? Mas de forma geral é isso, né? Então essa planilha Excel também, né, tá disponibilizada gratuitamente para vocês aí, né, utilizarem na sua vida profissional, né? Então toda vez que vocês fizerem levantamentos com estação total, né, estação num ponto, ré no outro, né, e visarem pontos, né, levantados ali, né, os pontos visados, enfim, preenchendo essa planilha, vocês teriam então os desvios padrões dessas coordenadas, né, que é isso que é o interessante aqui. Claro, as coordenadas no levantamento planimétrico tem vários softwares de automação topográfica que vão fornecer para vocês, né, então não é esse o objetivo, né, não é essa a novidade. A grande questão aqui é fazer a propagação de erros, né. Então, com base nas coordenadas, nas precisões das coordenadas do ponto de estação, na precisão das coordenadas do vértice de ré, com base na precisão do equipamento angular, linear, né? Então erro de centragem, erro de altura e etc., né? Número de medições realizadas, enfim, com base em todas essas informações que são inseridas, ele faz a devida propagação de erros aí aos pontos levantados, né? Os pontos visados, né? Os vértices de Vant do meu levantamento, né? Então essas são as informações úteis, vamos assim dizer, né,
para vocês por meio dessa planilha. Tá? Só fazer aqui a vinheta do encerramento. Né?